Fala galera, eu sou o Matheus. Neste vídeo eu vou te mostrar 6 fundos imobiliários de tijolo que são bons, que estão baratos e estão pagando um bom dividendo. São 2 fundos imobiliários de logística, são 2 fundos imobiliários de shopping, um fundo imobiliário agrologística e um fundo imobiliário de lajes corporativos. E olha, é bom a gente aproveitar que eles estão baratos, porque a expectativa do mercado é que em 2023 a taxa Selic feche em 12,50%. Então temos aí, uma redução. Em 2024, o mercado espera uma taxa Selic em 10% e em 2025 uma taxa Selic em 9%. Por que é importante a gente ficar de olho nisso? Porque a gente tem uma relação negativa entre o IFIX, o índice de fundos imobiliários, principalmente os fundos de tijolo, e a taxa Selic. E perceba que quando a taxa Selic sobe, os fundos imobiliários eles tendem a cair e até mesmo a andar um pouco de lado. E foi o que aconteceu com os fundos de tijolo. A taxa Selic subiu bastante, alguns deles caíram e alguns permaneceram andando de lado. Agora que a expectativa é uma queda na taxa Selic, a gente vai ver aí os fundos de tijolo valorizando. E aí, eu resolvi gravar esse vídeo para você não perder nenhuma boa oportunidade em fundos de tijolo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já faça aqui o convite, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Como eu não gosto de enrolar, vamos lá, vou falar a respeito do primeiro fundo imobiliário de tijolo, que é bom, que está barato e está pagando um bom dividendo. O primeiro fundo imobiliário é o VISC11, do segmento de shopping. Veja que ele está atualmente com dividend yield de 8,59%, é um belo dividend yield para um fundo de tijolo e atualmente ele está sendo negociado a R$ 107,18. Quando a gente compara isso com seu valor patrimonial de R$ 123,88, vimos aí um desconto de aproximadamente 14%. Então veja, temos aí 14% ainda de sobra para valorizar o fundo e ele ainda está com dividend yield de 8%. Fazendo aí uma leve conta de padeiro, a gente teria aí uma rentabilidade maior do que 20%. Mas vamos lá que eu vou te mostrar algumas características gerais do fundo imobiliário. Ele teve seu início em 2014, então já é bem antigo, é gerido pela Vinci Real Estate e administrado pela BRL Trust, que cobra uma taxa de administração que varia de 1,05% ao ano a 1,35% ao ano, a depender do valor de mercado do fundo imobiliário. Você pode ver que esse fundo já é bem antigo e é bem grande, possui mais de 240 mil cotistas. Quanto ao portfólio dele, veja que ele possui em carteira participação em 20 shoppings localizados em 12 estados diferentes. Então sim, ele possui uma boa carteira e é um fundo bilionário, Ele possui aí um patrimônio líquido superior a 2 bilhões de reais, mas é importante destacar que o fundo está com a dívida de 672 milhões de reais. Quando a gente pega essa dívida e tira aí as aplicações financeiras, vimos aí uma dívida total de 590 milhões de reais. Isso representa 20,6% dos imóveis do fundo imobiliário. Como é uma taxa bem tranquila, na minha opinião, até 20% é tranquilo, mas está passando pouco, 0,6% aqui acima da minha meta. Então é bem tranquilo, o fundo imobiliário vai conseguir aí honrar com o seu compromisso e, logicamente, continuar entregando bons dividendos para o seu cotista. Já o segundo fundo imobiliário também é do segmento de shopping e, na minha opinião, está brigando pelo primeiro lugar, de melhor fundo imobiliário de shopping. E aqui eu estou falando do MARLL11, que atualmente está com dividend yield de 9,07%, é um bom dividend yield e está sendo negociado a R$ 102,90. Quando a gente compara isso com seu valor patrimonial de R$ 120,28, vimos aí um desconto de aproximadamente 15%. Então veja, 15% de desconto com um dividend yield de 9%. A gente pode esperar aí uma rentabilidade de até 24%. Na minha opinião, é uma excelente rentabilidade. Vamos então conhecer aqui as características gerais do MARLL11. Ele teve seu início em 2017, então também já é relativamente antigo no mercado. É administrado e gerido pela Genial, que cobra uma taxa de administração de 0,5% ao ano, à razão de 1/12 sobre o valor de mercado do fundo imobiliário. É importante destacar que o MARLL11
também é um fundo bilionário. Veja que ele possui participação em 9 shoppings, são todos esses que eu estou marcando aí na tela para você, localizados em diversos estados. Temos aqui Alagoas, temos Pernambuco, temos São Paulo, temos Bahia, temos Rio de Janeiro, então ele é bem diversificado na questão de localização. Na minha opinião, a gestora do MALL11 vem fazendo um excelente trabalho, mas é importante destacar também que o fundo possui dívidas. Veja o patrimônio dele, superior a R$1 bilhão, mas ele possui 196 milhões de reais de dívida porque ele emitiu CRIs. Mas quando a gente compara os 196 milhões com o total de ativo que o fundo possui, dá uma alavancagem de 16%. Como até 20%, na minha opinião, é tranquilo, temos aí o MALL11 como uma excelente opção para você investir, ganhar bom dividendo e também esperar aí uma valorização na cota. E claro, como a gente está falando de renda variável, ela pode subir, mas ela também pode cair. Mas vamos então ao nosso terceiro fundo imobiliário. E agora eu vou falar do fundo imobiliário agrologística. É o caso do BTAL11, que atualmente está com um belo dividend yield de 11% e temos aí o valor da cota R$ 90,20. Quando a gente compara isso com seu valor patrimonial de R$ 105, vimos aí um desconto de aproximadamente 14%. Então veja, 14% mais 11%, cara, uma rentabilidade de 25% não é nada mal, né? Mas vamos continuar aqui para a gente ver algumas características gerais do BTAL11. Ele teve seu início em fevereiro de 2021, então ele é relativamente novo aí no mercado, é gerido e administrado pelo BTG Pactual, que cobra uma taxa de administração de 1,10% ao ano, ou sobre o patrimônio líquido, ou sobre o valor de mercado do seu fundo imobiliário integral e fixo. Mas vamos continuar e ver a carteira, né, de investimento do fundo imobiliário. E veja que ele possui participação em 11 ativos. São todos esses que você está vendo passar aí na tela, sendo 9 imóveis e 2 CRIs. Ele possui aqui, esses 5 e 6 aqui são CRIs, e o restante são imóveis que o fundo imobiliário possui participação. Então são 9 imóveis e 2 CRIs. Jogando isso em um percentual, temos aí 68% do patrimônio dele em imóveis, né, galpões logísticos, e temos aqui também 29% em CRIs. O fundo ele não chega a ser bilionário, né, com B, mas ele possui um patrimônio líquido superior a 600 milhões de reais. Na minha opinião, tá bem tranquilo, mas eu sei que tem investidor que não gosta, né, de investir em fundo imobiliário com patrimônio líquido menor do que R$1 bilhão. Mas vamos continuar, porque esse fundo aqui, na minha opinião, é bem interessante, porque ele possui galpões logísticos, só que voltados ao segmento do agronegócio. Então ele possui aqui, o total da receita, 27% da receita vem daqueles 2 CRIs que ele possui participação. Na minha opinião, essa aqui é a parte de risco, né, do fundo imobiliário. O restante, os imóveis, né, temos aqui os tipos armazém graneleiro, temos aqui complexo industrial de sementes, terminal de transbordo intermodal, centro de recebimentos de grãos, temos aqui terminal portuário e armazém refrigerado. Na minha opinião, vale super a pena ter o BTAL11 na carteira, porque ele daria uma diversificação maior na carteira, até porque a gente não tem aí no mercado muitos fundos imobiliários com essa característica, né? Galpões logísticos voltados ao segmento do agronegócio. E aproveitando que eu estou falando aqui do segmento de logística, vamos ao nosso próximo fundo imobiliário. Já falei um pouco dele em alguns vídeos passados, mas na minha opinião, a gestora está fazendo um excelente trabalho. É o caso do LVBI11. Veja que atualmente ele está com dividend yield de 9,01% e está sendo negociado a R$ 90,54. Quando a gente compara isso com seu valor patrimonial de R$ 115,50, vimos aí um desconto de aproximadamente 14%. Então veja, 14% mais 9%, temos aí mais de 20% de rentabilidade. Claro, isso aqui é o esperado, pode acabar não acontecendo, mas com a taxa Selic caindo, a expectativa é que as cotas dos fundos de tijolo acabem valorizando. Vamos então aqui ver as características gerais do fundo imobiliário. Ele teve seu início em novembro de 2018, então não é tão antigo, mas também não é tão recente. É gerido pelo VBI, que na minha opinião vem fazendo um bom trabalho, e administrado pelo BTG Pactual, que cobra aí uma taxa de administração, no último mês foi de 0,88% sobre o patrimônio líquido. Então, na minha opinião, é uma taxa bem tranquila. Para falar a verdade,
Todos esses fundos aqui que eu te passei, na minha opinião, possuem taxas bem tranquilas. Mas vamos continuar porque eu quero te mostrar o portfólio do LVBI11. Veja que ele possui participação em 10 galpões logísticos, na minha opinião, bem localizados. Vou te mostrar isso daqui a pouco. Mas veja, ele possui 31 inquilinos e praticamente não tem vacância. Isso mostra, né, a qualidade dos imóveis do fundo imobiliário. Veja aqui, só para você ter ideia, ele possui localizações muito boas, sendo 43% no raio de 30 km de São Paulo. E olha só a classe desses imóveis. Temos aqui 95% possuem classe A. Ou seja, o LVBI11 ele possui imóveis de qualidade e bem localizados. Logicamente, conta com vários inquilinos. Temos aqui a Amazon, temos a Ambev, temos a DHL, temos a Magazine Luiza e diversos outros locatários. Por isso que, na minha opinião, ele é bem interessante. Mas não posso deixar de te falar isso aqui, né? Ele também é um fundo bilionário, possui um patrimônio líquido superior a 1,5 bilhão de reais, mas ele possui dívidas, né? Temos aqui uma dívida de 255 milhões, o que dá uma alavancagem de 16%. Como até 20%, na minha opinião, é bem tranquilo, temos aí um excelente fundo imobiliário do segmento de logística. Mas como eu sei que tem investidores aí que preferem fundos imobiliários mais robustos, né? Eu trouxe outro de logística que possui mais imóveis do que o LVBI11. E aqui eu estou falando do XPLG11. Eu sei, vários investidores já conhecem. Olha só o dividend yield dele, 8,86%. Na minha opinião, é um belo dividend yield. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 99,87. E quando a gente compara isso com seu valor patrimonial de R$ 113,42, vimos um desconto de aproximadamente 13%. Então veja, 13% mais 8% também dá mais de 20% de expectativa de rentabilidade. Mas vamos ver algumas características gerais aqui do fundo imobiliário. Ele também teve seu início em 2018, então não é tão antigo, mas também não é tão recente. É gerido pela XP e administrado pela Vortex, que cobra uma taxa de 0,95% a 0,75% em regra de cascata conforme o regulamento do fundo imobiliário. Mas ele cobra uma taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark. Para quem não sabe o que é benchmark, nada mais é do que uma rentabilidade-alvo. E o fundo busca entregar o IPCA mais 6% ao ano. Aí algumas pessoas podem falar, Matheus, beleza, o XPLG11 ele possui taxa de performance, então é ruim. Não necessariamente, porque é muito difícil para um fundo de tijolo conseguir essa rentabilidade, IPCA mais 6% ao ano. Como é muito difícil, então na minha opinião é uma taxa bem tranquila. Mas vamos ver os imóveis, né, que o fundo possui participação. E veja que ele possui imóveis performados, ou seja, construídos. Ele possui aí em sua carteira 15 imóveis, sendo localizados em diversos estados. Temos aqui Rio de Janeiro, temos São Paulo, temos Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e diversos outros estados. É importante destacar que o fundo ainda está construindo novos imóveis, conforme você está vendo aí na tela. Outro ponto também é que esse fundo também está endividado, com uma dívida total de mais de 234 milhões de reais. Mas por ser um fundo bilionário, é uma alavancagem bem pequena, então na minha opinião também é bem tranquilo. E agora vamos ao fundo imobiliário de lajes corporativas. E se você me acompanha já sabe, eu não sou muito chegado em fundo de lajes corporativas, mas esse me surpreendeu bastante. E aqui eu estou falando do HGRE11, que possui um dividend yield atualmente de 8,07%. Na minha opinião, para um fundo de tijolo entregar um bom dividend yield, tem que ser acima de 8% atualmente, que é esse caso aqui. Veja o valor da cota atual, R$ 120,97. Quando a gente compara ele com seu valor patrimonial de R$ 156,87, vimos aí um desconto de 23%. Então veja, 23% com mais 8%, temos aí 31% de possível rentabilidade. Então, na minha opinião, temos aí uma boa oportunidade em um fundo de lajes corporativas, né? Muito conhecido também como fundo de escritório. Veja que ele é bem antigo, teve seu início em 2008 e também é um fundo bilionário, com patrimônio líquido atualmente de quase 2 bilhões de reais. Ele é administrado pela Credit Suisse. Deixa eu marcar aqui, administrado pela Credit Suisse, que cobra uma taxa de administração
de 1% ao ano sobre o valor de mercado do fundo imobiliário. Na minha opinião, 1% é bem tranquilo. Quanto à carteira dele, ele possui aí quase 20 ativos em sua carteira, indo desde lajes individuais até mesmo torres corporativas, sendo que esses escritórios estão localizados no Rio Grande do Sul, temos aqui Paraná, temos São Paulo, temos Rio de Janeiro, então também é uma boa diversificação regional e uma boa diversificação de inquilinos, porque logicamente ele possui diversos inquilinos. Esse fundo aqui também é um fundo bilionário, veja o patrimônio líquido, quase 2 bilhões de reais, mas ele também, assim como os outros, ele possui dívidas. Ele emitiu CRIs e atualmente está devendo cerca de 72 milhões de reais. Mas como ele é um fundo bilionário, essa dívida aqui é uma alavancagem bem tranquila. Então, na minha opinião, esse fundo aqui de lajes corporativas, HGRE11, muito conhecido como HGRE11, vale a pena para o longo prazo. E se você quiser saber de fundos de papel que são bons, que estão baratos e estão pagando um bom dividendo, eu vou deixar esse cardzinho bem aqui em cima. Lembrando, este vídeo aqui é educacional e de forma alguma é recomendação de investimento. Fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.